terras com importância histórica e cultural. O país já reconheceu a existência de 1.500 quilombos, mas ainda deve o registro da propriedade a centenas de comunidades. O Via Legal de hoje mostra a situação desses moradores que enfrentam uma disputa fundiária e também um impasse ambiental. A gente também fala sobre um direito que muita gente ainda desconhece. Por lei, deficientes podem viajar de avião de graça. E o programa começa explicando por que uma ordem da Justiça alterou a rotina desses alunos de medicina. Tudo isso agora no Via Legal. Uma prática que já foi regra no ensino superior, hoje é motivo de ressalva e até de denúncias na Justiça. O uso de animais nas aulas práticas de cursos ligados à saúde é cada vez mais raro no Brasil. Em Santa Catarina, a universidade ainda defende esse modelo, mas está proibida de recorrer ao método na formação de futuros médicos. Guilherme cursa Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. Neste semestre, ele começaria a treinar procedimentos cirúrgicos. Faria isso em animais vivos. Mas essa experiência foi adiada, porque a instituição foi proibida de usar esse tipo de cobaia. O problema foi que tudo veio muito de repente, a faculdade não estava preparada para o curso, não estava preparada para administrar o curso sem o animal. Porque a gente tem a opção de aprender a fazer os procedimentos no animal no modelo. A ordem é desse juiz federal da Vara Ambiental de Florianópolis. Por enquanto, os ratos que a universidade mantém no laboratório onde ocorrem as aulas vão continuar nas gaiolas. O objetivo da ação não é impedir as aulas de medicina, até porque existem meios alternativos nos países desenvolvidos, né, e que eles poderiam ser utilizados aqui. Mas muitas vezes a universidade procura economizar recursos públicos, né? Mas procura economizar recursos públicos e, de outra parte, dando um tratamento cruel aos animais. Pela sentença, a universidade terá um prazo de 3 meses para substituir os animais por bonecos ou equipamentos que simulem órgãos humanos nas aulas práticas. Durante esse período, será permitida a utilização de ratos, mas com uma condição: os animais terão que ser anestesiados antes de serem usados como cobaias. Essa utilização da anestesia faria com que fosse respeitada a Constituição, né? Faria com que os animais sofressem menos e pelo menos houvesse essa diminuição do tratamento cruel para com os animais até a compra dos novos materiais. A universidade garante que nenhum animal é maltratado e defende a técnica, apontada como a que mais se aproxima de uma situação real. Existem no mercado diversos modelos que simulam partes do corpo humano, mas nunca isso é idêntico ao organismo vivo, né? Então, do ponto de vista da qualidade do ensino, isso ainda é uma discussão que talvez leve muito tempo a amadurecer na sociedade, né? Os protetores dos animais vão se dar por satisfeitos de que se deixe de utilizar esses animais vivos. Mas, do ponto de vista da sociedade, do interesse da sociedade em geral, será que esses médicos vão estar sendo formados da melhor maneira? A decisão da Justiça foi tomada depois que o Instituto Abolicionista Animal ajuizou uma ação civil pública contra a instituição de ensino. O próprio Ministério Público Federal já havia orientado a universidade a suspender esse tipo de procedimento. A universidade tinha acatado essa recomendação, então, para nós, o Ministério Público, eles não usariam mais. Eu também tinha recebido no começo do ano uma informação de uma ONG Ecosul aqui de Santa Catarina, no sentido que eles estavam utilizando. As entidades protetoras de animais comemoraram a proibição e rebatem os argumentos de quem insiste na prática. As universidades já recebem recursos do CNPq. Elas podem utilizar esse recurso não só para viagens internacionais, como para a adquisição
de materiais importantes para estudos em sala de aula, como todas as universidades desenvolvidas do mundo. A UFSC apresentou um agravo de instrumento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas o recurso foi negado. Como as aulas práticas com os animais vivos continuam proibidas, aos estudantes só resta esperar por uma solução da universidade. A gente tem que ter essa prática antes de chegar no hospital e ter que atender o paciente de verdade, para não ser a primeira vez que a gente está exercendo o que a gente aprende na teoria, né? Num paciente que vai estar lá passando mal, que vai estar numa emergência, pode até estar morrendo, e a gente precisa fazer alguma coisa e se virar sozinho. Do sul para o Nordeste, o Via Legal esteve no Ceará para falar do desrespeito a uma outra regra de proteção aos animais. Durante 6 meses, a pesca da lagosta é proibida no litoral brasileiro. Mas apesar das punições pesadas, muitos pescadores ainda insistem na prática. Um problema que também passa pela falta de fiscalização e pela conivência dos comerciantes. Uma delícia só de olhar. A lagosta está nos pratos tradicionais da culinária sofisticada. Exatamente por isso ajuda a explicar as cifras dos restaurantes chiques do Nordeste. Em alguns, o preço chega a R$ 150. Nas barraquinhas da Beira-Mar de Fortaleza, o crustáceo reina entre os pescados. O preço aqui, R$ 35, o quilo do produto in natura, com cabeça e tudo. Mas se o freguês quiser limpinho, o preço triplica. Quem vende não tem do que reclamar. Ainda é o ouro do mar. Então você faz ele no forno, então você pode fazer no alho e óleo, que fica também muito mais bom, que dá o gosto. Então temos clientes que preferem levar ele inteiro para fazer em casa mesmo. É em barcos como esse que a lagosta chega ainda viva às praias de Fortaleza. Elas são capturadas em alto mar por pescadores como o seu Rivan, que há 36 anos se dedica à atividade. Na alta temporada, o barco chega a ficar 1 mês no oceano e volta carregado, com 2.000 quilos em média. O capitão conta que os custos de cada viagem variam de 13 a 15 mil reais, mas diz que o investimento compensa, porque a lagosta é o mais lucrativo de todos os pescados. É porque ela dá mais dinheiro, né? A lagosta dá mais dinheiro e é mais fácil a gente trabalhar com ela. Tem a empresa certa que compra. Ele baixa seu barco, quando chega a gente tira a lagosta para ele, para a empresa. A pesca do crustáceo é regulamentada por lei federal. A atividade só é permitida em alto mar a partir de 4 milhas da costa. É proibido o uso de redes de fundo, as chamadas caçoeiras ou marambaias. Também há normas para o tamanho da lagosta, que pode ser capturada. Pelo menos 11 centímetros para as de cor verde e 13 para as do tipo vermelha. Além de seguir todas essas regras, o pescador de lagosta tem que estar sempre atento ao calendário. É que a atividade é proibida no período que vai de 1º de dezembro até o dia 31 de maio. E quem descumprir a lei paga caro. Uma multa que vai de R$ 700 a R$ 1.200 por cada quilo de lagosta apreendida. A pessoa ainda pode ser processada na justiça e pegar uma pena que vai de 1 a 3 anos de prisão. O alto preço da lagosta e a oferta regrada do produto explicam o fato de ainda ser frequentes o descumprimento da norma. Uma prova está no número de denúncias que chega ao IBAMA. São irregularidades flagradas durante a pesca, o transporte e a venda do produto. Aqui em Fortaleza, por exemplo, só no ano passado foram apreendidas 5,5 toneladas de lagosta. 12 barcos usados na pesca irregular foram retirados do litoral cearense. Esse advogado defende um estudante acusado de guardar na garagem do prédio onde mora 150 quilos de cauda de lagosta. Denunciado ao IBAMA por desrespeitar o período de defeso, o rapaz foi autuado e multado em R$ 51.500. O advogado conta que ele não fez o pagamento e o caso acabou chegando à Justiça Federal, onde foi julgado à revelia. Nós apresentamos agora um recurso extraordinário. Com relação à questão penal, né, o IBAMA fez a comunicação à Polícia Federal, que por sua vez notificou o meu cliente a comparecer para responder lá o inquérito. Ele foi até a Polícia Federal, mas até o momento não houve nenhum ajuizamento de ação penal, ou se houve, o meu cliente não foi notificado.
O juiz que analisou o caso reconheceu a legalidade da punição administrativa imposta pelo IBAMA. Ele faz questão de explicar que a multa tem uma importância singular nessas decisões. Afetando o bolso, certamente vai desestimular a prática de novas condutas e, portanto, vai beneficiar a recuperação do meio ambiente e, portanto, a autossustentabilidade desse comércio de lagostas. Para o coordenador de fiscalização do IBAMA em Fortaleza, o caso é um exemplo típico dos muitos que se repetem na cidade. Ele reconhece que o Instituto não tem equipamentos nem pessoal suficientes para garantir o cumprimento da legislação ambiental e faz um desabafo. O estado do Ceará tem 700 quilômetros de costa, tem 104 localidades de desembarque de pescado e nessa região fica muito difícil que o IBAMA esteja onipresente em todas as áreas. De férias em Fortaleza, este universitário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aproveita que a viagem não coincidiu com o período de defeso para saborear a lagosta. Lucas aproveita o pescado, que é raro onde ele vive. Olha, onde eu moro não tem nem acesso a esse tipo de alimentos. Lá praticamente é só carnes. E o camarão, entre outros peixes, é muito caro. Então, para nós é inviável comermos peixe lá. E o pessoal que faz um preço bem acessível para fritar, cozinhar o seu alimento e pela cara e tanto gosto é maravilhoso. Dar o destino correto ao lixo que produz é obrigação de qualquer pessoa. No caso de empresas e órgãos públicos, essa responsabilidade é ainda maior. Bernardo Menezes mostra um exemplo que vem fazendo a diferença quando o assunto é o descarte de resíduos perigosos. A solução é simples, uma caixa branca colocada na entrada do prédio por onde centenas de pessoas passam todos os dias. A ideia é que servidores, terceirizados e até os visitantes depositem aqui equipamentos elétricos e eletrônicos que não usam mais. A destinação final é dada por uma empresa contratada. É a política de descarte de resíduos sólidos, que no Brasil segue uma lei federal em vigor há 3 anos e as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. O lixo eletrônico, por exemplo, é classificado como resíduo classe 1, perigoso e com alta capacidade de impacto ao meio ambiente. Nesta categoria estão os componentes de computadores que possuem metais pesados tóxicos, como mercúrio, cádmio, berílio e chumbo. Se essas substâncias forem despejadas no solo, podem contaminar o lençol freático. Se forem queimadas sem cuidados, poluem o ar. De acordo com os seus componentes, esses resíduos representam de alguma forma risco para o meio ambiente ou para a saúde pública. Dessa razão, eles devem ser descartados de forma ambientalmente correta. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região descartou 11 toneladas de resíduos perigosos produzidos nos últimos meses, 2,5 só de baterias automotivas e estabilizadores. Também foram recolhidos 164 quilos de pneus, mais de 2 toneladas de sucata e 9.000 lâmpadas fluorescentes, material que foi encaminhado para reciclagem. O projeto também coletou 1 tonelada de tôner e cartuchos de impressora. Nesse caso, o destino foi um aterro especial. Outras 2 toneladas de produtos químicos tiveram que ser incineradas. Nós, inclusive, nos antecipamos à norma que instituiu esse programa. Em 2002, fizemos nosso próprio programa de coleta seletiva. Mais tarde, em 2006, foi editado o decreto 5.940, que instituiu esse programa para toda a administração pública de forma obrigatória. Na companhia do diretor de infraestrutura do tribunal, conhecemos os pontos com maior produção de resíduos perigosos. Um dos setores mais críticos é o sistema central de refrigeração do prédio. Para que essas máquinas enormes funcionem, os técnicos precisam aplicar uma série de substâncias como etileno glicol, um anticongelante altamente tóxico. E nosso roteiro não termina aqui. Nós estamos na oficina do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, onde é feita a manutenção de 73 viaturas que são usadas por magistrados, desembargadores e, naturalmente, é onde boa parte dos resíduos considerados perigosos é produzida. Como é a manutenção de viaturas, nós temos aqui como subprodutos pneus, aproximadamente de 120 a 150 pneus por ano, baterias, algo em torno de 70 baterias por ano e na faixa do óleo lubrificante entre 400 a 500 litros por ano.
O diretor de infraestrutura explica que até a coleta do lixo especial, o material fica armazenado numa área de pouca circulação. Isso aqui é uma área de acesso restrito, somente poucos funcionários têm acesso. Então, o risco de acidente ou de contaminação de alguma forma é bastante reduzido. Uma empresa terceirizada recolhe o lixo especial que é levado para usinas como essa, que funciona na Baixada Fluminense. O primeiro passo é a análise de amostras dos resíduos. Tem que se receber uma amostra, fazer uma caracterização desse material para ver a tecnologia que vai ser empregada para a destinação desse material. Até mesmo porque existem valores diferenciados, né, para a prestação desse tipo de serviço. A incineração, por ser uma tecnologia e requer muitos insumos, acaba sendo uma tecnologia mais cara para fazer a destinação desses materiais. Antes de serem incinerados, alguns materiais ainda passam por um processo complexo de tratamento. A intenção é eliminar os riscos de contaminação do solo e também da atmosfera. Materiais podem ser incinerados, destinados em aterros e reciclados. Então, cada tipo de material vai ter o seu destino correto. Os materiais perigosos, por exemplo, onde tem risco de inflamabilidade, toxicidade, patogenicidade, esses materiais têm que ser destruídos através de uma oxidação térmica dos incineradores. Mas vale lembrar, para que todo esse arsenal tecnológico entre em ação e essa cadeia sustentável seja fechada, é preciso a colaboração de todos. Um gesto simples, feito no dia a dia. Há praticamente 20 anos, uma lei assegurou a pessoas com deficiência o direito de viajar de graça de um estado para outro. Mas durante muito tempo, esse benefício só foi garantido a quem fazia viagens de ônibus. A desinformação de boa parte dos passageiros e a resistência de algumas empresas impediram a gratuidade no transporte aéreo. A rodoviária de Taguatinga, cidade satélite do Distrito Federal, já é familiar para Bernardo. Por isso, ele faz questão de dispensar ajuda para chegar até o ônibus. É daqui que o estudante do ensino médio, de 56 anos, cego desde os 15, embarca com destino a Recife. Ele faz o percurso pelo menos 2 vezes por semestre para visitar a família ou participar de eventos religiosos. A viagem chega a durar 40 horas, mas um benefício compensa o desgaste. Bernardo tem a carteirinha do passe livre e sempre viaja de graça. Isso é muito importante, é um benefício a mais para nós, porque o salário que nós deficientes recebemos não é o suficiente para nós viajar. O passe livre é garantido a quem tem deficiência física, visual, auditiva ou intelectual. Basta comprovar renda familiar de um salário mínimo por pessoa. O benefício deve ser requerido junto ao Ministério dos Transportes ou órgãos conveniados. Rosana, que tem retardo mental moderado, conta que vai a Anápolis com frequência para visitar a madrinha. É importante para mim ter essa carteira. O que quase ninguém sabe, nem mesmo os interessados, é que o passe livre em transportes coletivos interestaduais não se restringe aos ônibus. Por lei, quem tem a carteirinha também pode viajar de trem, navio e até de avião, sem pagar nada por isso. As empresas são obrigadas a reservar 2 assentos para deficientes de baixa renda em todos os deslocamentos dentro do país. Segundo esta procuradora, as empresas aéreas sabem da existência da lei, mas nem todas cumprem a determinação. A companhia Gol, por exemplo, vinha ignorando a regra. As outras companhias já vêm cumprindo. O fato é que a sociedade não tem conhecimento disso. É necessário que tenha a própria ANAC possa determinar que as companhias ou o aeroporto, a Infraero, dê publicidade a essa garantia. Processada na Justiça Federal, a Gol sustenta o seguinte: a lei que criou o passe livre no transporte coletivo interestadual em 1994 foi regulamentada 7 anos mais tarde por uma portaria interministerial que não menciona as companhias aéreas. A norma lista apenas os transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário. O caso foi analisado por esse desembargador, que foi taxativo. Se a lei não faz qualquer restrição, uma portaria também não pode fazer. Não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distingue. Esse é um princípio basilar. No entanto, a portaria interministerial número 3 de 2001 estabeleceu uma restrição prejudicial ao deficiente físico, retirando-lhe o direito de ter o passe livre
no transporte aéreo interestadual. Portanto, a portaria é contra a lei. Mas a Gol também apresentou um outro argumento. Alegou que a reserva de 2 assentos por aeronave desequilibra o contrato de concessão firmado com o governo. A questão da fonte de custeio não é problema da justiça. Isso é uma questão a ser resolvida no campo da administração pública. Além de determinar que a companhia passe a cumprir a lei, o desembargador também condenou a Gol a pagar uma indenização por danos morais coletivos, no valor de R$50 mil. A empresa não se deu por vencida. Com os mesmos argumentos, levou o caso ao Supremo Tribunal Federal, onde também foi derrotada. Bernardo, que nem imaginava viajar de avião, ainda custa acreditar que na próxima ida a Recife não vai precisar passar quase 2 dias na estrada. Se vai de avião, sai daqui meio-dia, às 14 horas e 20 minutos, já está no solo pernambucano. É outra coisa, nem se compara. Para o desembargador, tão importante quanto assegurar esse tipo de direito é fazer com que ele seja conhecido por todos. Se não houver divulgação, uma decisão como esta, ela se apaga na própria sala de audiência. A mídia precisa divulgar esses julgados, porque é através dessa divulgação que se cria a consciência coletiva dos direitos já assegurados pela Constituição da República e pelas leis justas desse país. Assim como as comunidades indígenas, as quilombolas também dependem do Estado para se tornar donas da terra onde vivem. A espera costuma ser longa e o processo complicado. Em São Paulo, o destino de um grupo de moradores esbarra na disputa fundiária e também em um impasse ambiental. É pela rodovia Rio Santos que chegamos a Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Florestas, rios e praias fazem parte do caminho que nos leva à comunidade de Camburi. O acesso é difícil, mas a paisagem vale a pena. Aqui, 49 famílias quilombolas vivem num paraíso bem no meio da Mata Atlântica. Uma das histórias é que essas famílias são provenientes de uma fazenda chamada Camburi, no estado do Rio, na região de Paraty, e que elas fugiram dessa fazenda e montaram uma colônia onde hoje se encontra o Quilombo do Camburi. Há 8 anos, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP, reconheceu a comunidade como quilombola e identificou os limites do território. Mas, apesar disso, até hoje a população não tem o título da terra. Uma omissão do Estado que faz com que a sobrevivência dos moradores seja um desafio diário. Isso acontece porque o território quilombola está dentro de uma área de preservação entre 2 parques, o estadual da Serra do Mar e o nacional da Serra da Bocaina. Por causa dessa localização, as restrições ambientais são bem maiores. Até atividades simples do dia a dia dependem de autorização específica. Hoje a nossa dificuldade é desde a construção. Para os que têm a casa de barro, para ele bater um bolo de barro na parede é preciso pedir ordem. Para ele trocar uma telha é preciso pedir ordem. Se os florestal pega a gente com uma rede aí sem registrar, eles multam a gente, quer levar a gente preso. Hoje, pequenas hortas como esta são raras por aqui. A renda vem basicamente do artesanato e do turismo. Os moradores também reclamam que estão impedidos de caçar e pescar. A cultura daqui, desde 1700, ela vem de 6 meses roça, 6 meses pesca, né? Essa sempre foi a economia do Camburi. E hoje, com essa proibição, digamos assim, dos parques, não se tem mais isso. As pessoas têm que sair daqui, se deslocar da comunidade para poder ganhar o seu ganha-pão fora. Quando eles iam montar o parque, já existia morador. A comunidade já estava. Aí eles dizem, a comunidade tem que sair de dentro do parque. Eu acharia que quem tem que sair de cima da comunidade é eles.
O Instituto de Terras reconhece o problema, mas diz que a concessão do título da área só será possível depois de uma mudança nos limites dos parques. Esses parques, antes da expedição do título de propriedade, terão que ser redefinidos, excluindo esse território, que é o território do reconhecimento, para que a gente possa prosseguir com a parte da titulação. E esse não é o único desafio. O futuro dos moradores ainda depende de uma definição da justiça. É que há um bom tempo, 2 pessoas brigam nos tribunais pela propriedade de uma parte do terreno onde vivem os quilombolas. A reintegração de posses chegou a ser concedida, mas uma liminar da Justiça Federal garantiu o direito da comunidade de permanecer no local. Havia um conflito entre particulares, um conflito possessório, uma reintegração de posse que transitou em julgado em 86, antes da Constituição de 88. Então, o particular tinha direito em se reintegrar no imóvel. Ocorre que, com a Constituição de 88, aquela área passou a pertencer a uma comunidade quilombola. A questão extrapolou uma relação entre particulares. Veio a Constituição dando o direito não só a uma pessoa, a uma comunidade. A decisão ainda é provisória, por isso os moradores torcem para que o impasse seja resolvido logo. Quem sempre viveu da terra não tem dúvidas. O título é o primeiro passo para garantir que a história e a cultura da comunidade sejam preservadas. É dar a garantia que eles não vão mais perder o território. Eles não vão ser mais assediados a deixarem o território. Então, o título garante a propriedade a eles. Por um lado, garante para eles a possibilidade de continuar com a sua cultura lá. E para a sociedade, garante que a sociedade vai ter a continuidade desse fragmento importante da cultura brasileira. E, na verdade, essa história quilombola, a cultura quilombola, nada mais é do que a história do Brasil. Eu sou feliz assim, estando na roça, trabalhando, plantando, colhendo, vendo as plantas sair, aí isso é bonito. Um tesouro, a moça vê uma riqueza imensa. O direito dos quilombolas pela propriedade da terra está previsto na Constituição. O Via Legal já mostrou a luta dessas comunidades que, diante das ameaças, foram obrigadas a recorrer aos tribunais. Você pode rever essas reportagens acessando os nossos canais na internet. O Via Legal fica por aqui. Na próxima semana você vai conhecer outras histórias que chegaram à Justiça Federal. Até lá!